Agora eu quero contar para vocês que o governo brasileiro avalia que a resposta a Israel foi suficiente para rebater as atitudes do país em relação ao embaixador brasileiro. Recomendação agora é evitar medidas que possam escalar a crise diplomática. O Brasil entendeu como uma afronta o fato do ministro de Relações Exteriores de Israel chamar o embaixador brasileiro até o Museu do Holocausto para falar: olha, o que o teu presidente falou não nos agradou, foi ridículo e inadequado. E aí o Brasil falou: então volte para cá, embaixador. Não pediu desculpas, né? Mesmo mantendo ali uma posição de persona non grata que foi entregue pelo ministro de Relações Exteriores de Israel ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, mas o governo, em vez de recuar, entende que isso foi necessário e suficiente, Alan Gani. Pois é, dobra a aposta, para mim é um sinal claro de provocação, é um sinal desse alinhamento e é ruim. Mas quem entende provocação foi o governo brasileiro. Quem entendeu como provocação o que fez Israel foi o governo brasileiro. E aqui você está dizendo que... O contrário. O contrário. Ele está provocando o governo de Israel, está provocando os Estados Unidos. Para mim só teria uma única resposta. Seria uma desculpa sincera do presidente Lula. Desculpa, falei demais, falei bobagem, peço as minhas sinceras desculpas. Isso iria pegar muito bem no campo diplomático. Você concorda, Piperno? Eu acho que o presidente Lula não é fora de questão, não. O presidente Lula avaliar, por exemplo, um pedido de desculpas ao povo judeu. Jamais ao governo de Israel, que é um governo genocida, mas ao povo judeu, sim. Porque qual é a responsabilidade, por exemplo, que um judeu brasileiro, um judeu alemão, um judeu americano tem no que está acontecendo lá hoje? Sim. É evidente que nenhuma, ele não está lá. Agora, é claro que, em se tratando do governo de Israel, é uma outra coisa. Até porque, esquecendo o que aconteceu de 7 de outubro para cá, essa política, ela já existia, ela já era aplicada, inclusive com o incentivo aos novos assentamentos que, de certa forma, vão expelindo a população palestina dos seus territórios. Agora, eu só queria chamar a atenção para uma coisa. Por favor. Eu concordo com o que o Dávila disse sobre, digamos, a quebra de princípios que acontece hoje. E eu entendo, inclusive, que hoje não há nenhum novo realinhamento. Há, sim, um desalinhamento. Né? Os blocos estão se fragmentando, se formando novas alianças, mas que não têm ainda a tradição, né? Os vínculos suficientes para que, de fato, possam ser considerados novos blocos. Por enquanto, eles são arranjos momentâneos frágeis, que eles podem mudar dependendo de uma alteração de governo aqui ou acolá. Vou dar um exemplo muito rápido. O presidente Biden, ele tem determinadas posições e na semana passada o Trump, por exemplo, falou que, dependendo do que acontecer lá na Europa, ele torce para que o Putin, né, tome medidas, invada a Europa e ele vai cruzar os braços. Então, quais são os princípios da política externa americana? Os de Biden e o de Trump. É evidente que quando você tem dois em conflito, você não tem nenhum. Fala, Segre. Gostei. O que foi, Gani? Não, o que eu queria dizer é que tem uma ideia de que o Trump era extremamente beligerante, mas o mundo passa por uma relativa estabilidade justamente com o Trump. E não é porque ele falava grosso e ameaçava com arma nuclear, não. Mas ele sabia aonde ele deveria se meter ou não. Essa área aqui não é minha. Ucrânia, você pode ter soberania, tudo bem, mas soberania com a OTAN não dá, porque eu não estou afim de comprar uma briga com a Rússia. Esse é o mundo real. Eu não vou escalar uma briga com a Rússia porque isso tem consequências no mundo real. Então eu entendo que aí é a tua zona de influência. Assim como o México e o Canadá é a minha zona de influência, não vem falar nada aqui no meu quintal. Agora, a política do Partido Democrata é o contrário, né? E alas do Partido Republicano também, que é escala conflito, se mete em questões internacionais, vai escalando conflito, né? Vai dando arma para insurgentes locais. Aí que é o problema. Fala. Não, mas aí tem uma enorme diferença. Uma diferença é os Estados Unidos honrar o contrato com a Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que é ser membro da OTAN. E a outra coisa é dizer que vai sair da OTAN e que vai deixar os europeus para ele cada Ô, Dávila, mas então, aí que tá. Teve um contrato ali, pós-Guerra Fria, que era o seguinte, olha, Estados Unidos, OTAN, não avance para países do leste europeus e antigas repúblicas soviéticas. O que os Estados Unidos fez na prática? Avançou.
Avançou com a OTAN, foi provocando. É claro que o Putin está errado em invadir um outro país, mas não é que ele acordou do nada e falou, vou refundar a União Soviética. Houve todo um contexto de provocação, inclusive, o ministro das Relações Exteriores, em 2008, ele deixou claro, se vocês continuarem avançando em cima da Geórgia e Ucrânia, vocês estão cruzando uma linha vermelha. A reação era previsível. Agora, resta aos Estados Unidos o que eles deveriam ter feito. Será que valeu a pena ter escalado aí a guerra? Eu acho que duas coisas importantes que estão acontecendo nesse realinhamento aí que o Piperno mencionou. A primeira coisa é que essa atitude isolacionista dos Estados Unidos fez a Europa acordar e valorizar mais do que nunca a OTAN e, finalmente, os europeus estão gastando, sim, uma parcela maior do seu PIB com armamento, que era um compromisso que a Europa não estava cumprindo por causa dos Estados Unidos. Então, isso durante muito tempo todo mundo ignorou e tinha que gastar no mínimo 3% do PIB com armamento e não fizeram, deixaram os Estados Unidos pagar a conta. Então, nisso, o Trump pressionou e, evidentemente, isso fez a Europa acordar. O problema é que na política não tem vácuo. Com a desintegração do Império Soviético, esses países se tornaram democráticos e o maior medo que eles tinham nunca foi do Ocidente, mas sempre foi da Rússia. Ainda mais depois de que o Putin assume, que diz pessoalmente que o maior problema na história do povo russo foi a desintegração do Império Soviético. E aí começou um revanchismo e um revisionismo da ordem internacional para voltar a expandir o território russo. Então, este é um ponto que já não é de hoje da Ucrânia, não. Esse negócio já aconteceu há mais de 20 anos atrás. Isso vem acontecendo sistematicamente com a atitude da política externa da Rússia no período Putin. Então, o ponto é o seguinte: esse rearranjo que está acontecendo no mundo lembra muito o que aconteceu no mundo um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Houve um rearranjo de alianças, justamente porque a potência hegemônica, que era a Inglaterra naquele tempo, perdeu relevância, né, porque cresceu os Estados Unidos e surgiu a Alemanha como uma grande potência no centro da Europa. Só que esse rearranjo não foi feito em princípios, baseado em princípios. Foi um rearranjo baseado na defesa do território de cada um. E o que acontece? Isso acaba em conflito, acaba em guerra mundial. Então, esse rearranjo meia-boca, que eu chamo, que não é baseado em princípios e interesses comuns, mas é baseado em medos ou ameaças momentâneas, isto sim aumenta a tensão no mundo, aumenta a chance de controle. E como foi a Primeira Guerra Mundial? Como é que começou a Primeira Guerra Mundial? Com o assassinato em Sarajevo do arquiduque Franz Ferdinando, com nada. Então, a gente pode ter o Sarajevo. O Sarajevo pode ser uma tentativa de invasão da China de Taiwan. Qualquer coisa aí pode fazer com que a gente passe a ter um conflito mundial. Então, o mundo nunca teve numa situação tão perto de grande conflito entre as grandes potências desde a Segunda Guerra Mundial. Fala, Gustavo Segre. Marcos Troijo, o ex-presidente do Banco dos BRICS, brilhantemente brasileira, ele menciona que hoje não estamos mais cursando uma guerra fria, sino uma paz quente. E é uma definição muito valiosa, porque quando você avalia na análise da política internacional de qualquer país, e é a fala e o que determina o presidente da República, tem dois análises que valem a pena prestar atenção. Um são os valores ou os princípios e outro os modos. Quando a gente avalia valores, por exemplo, dessa problemática que a Trump colocou na Europa, ele foi muito claro numa reunião na Alemanha, dizendo, senhores, vocês correm um risco muito grande em questões energéticas, porque vocês estão permitindo que a Rússia forneça o gás da Europa e se o dia de amanhã der algum problema, você está na mão dele. Porque se ele fechar o grifo, vocês ficam morrendo de frio, que foi o que aconteceu. Então, pode ter uns valores que, em geral, não mudam, mas os modos são questionáveis. Eu prefiro 1000 vezes alguém de valores rígidos e valiosos, com modos questionáveis, a alguém que não tem valores e que erra sempre nos modos. Agora eu quero trazer também uma manifestação de um dos representantes aqui das autoridades brasileiras sobre essa manifestação que foi feita pelo presidente da República, que é a fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vamos trazer e já colocar para o debate também. Ainda que a reação feita pelo governo de Israel venha a ser considerada desproporcional, excessiva, violenta, indiscriminada, não há como estabelecer um comparativo com a perseguição sofrida pelo povo judeu no nazismo. Estamos certos de que uma fala inapropriada e equivocada
não representa, e aqui digo eu, não representa o verdadeiro propósito do presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que é um líder global conhecido por estabelecer ou buscar estabelecer diálogos e pontes entre as nações. É fundamental que haja uma retratação e um esclarecimento com um pedido de desculpas em relação a uma parte da fala que estabelece esta premissa equivocada. Muito a ver com o que você disse aqui, Fábio Piperno, uma retratação, ele não identifica se essa retratação deveria ser feita com as autoridades ou com os judeus do mundo inteiro, né? Mas também diz que é necessária uma retratação, mas que a fala de Lula não representaria o propósito dele. De que maneira que você identifica, hein, Piperno? É óbvio que eu conheço judeus que moram em diferentes regiões do mundo e eu entendo, é legítimo que eles se sintam atingidos, sim, né? Eu diria para você que o fato de eles se sentirem dessa forma é algo humano, né? Afinal de contas, em algum momento, algum antepassado deles acabou sofrendo, né, dessa violência inominável que foi o Holocausto. Então, eu acho sim que seria de bom tom o presidente da República em algum momento fazer essa distinção. Uma coisa são os judeus, aliás, inclusive a gente tem que reconhecer uma coisa, capaz de construir a única democracia daquela região do mundo. E esse é um ativo que Israel tem e do qual ele pode se orgulhar. Nenhum outro país daquela região conseguiu forjar uma democracia. Israel, sim. Agora, o fato do governo brasileiro fazer críticas e atacar o que vem acontecendo, principalmente na faixa de Gaza, aí em relação a isso, não vejo equívoco na posição do presidente da República. E mais, é muito importante também, se a gente tiver oportunidade depois, seria legal exibir isso, o que disse ontem o senador Osmar Aziz, filho de palestinos, né? Que fez uma duríssima crítica contra o Estado de Israel. Eu vou arrematar esse tema aqui de uma maneira objetiva, ouvindo vocês três. Então, começo contigo, Gustavo Segré. O problema do presidente Lula foi o que veio depois da vírgula. Se ele tivesse criticado a ação de Israel em função da faixa de Gaza, que deveria ser avaliada, que o Tribunal Penal Internacional deveria intervir, isso estaria maravilhoso e todo mundo teria focado nessa questão. O problema foi quando ele linkou uma coisa com a outra de uma forma terrível e que fora Erdogan ou algum outro perdido aí por aí no mundo, não teve ninguém que apoiasse essa parte da fala. A África do Sul falou que o que acontece lá é pior que o apartheid. Fala, Gani. Eu concordo absolutamente com o que o Segré falou e eu tenho muito cuidado com os termos. Eu detesto banalização dos termos. Então, chamar alguém de fascista, a pessoa nem sabe o que é fascismo, está chamando outro de fascismo. Essa palavra se banalizou, assim como o nazismo. Então, eu acho que isso é reflexo da sociedade hoje, que a gente banalizou tudo. O Holocausto é algo muito sério, é algo talvez... Incomparável. Foi o maior crime da história da humanidade que nos envergonha enquanto seres humanos, então não dá para banalizar essa palavra e usar para qualquer comparação, não. Conclua, Dávila. Exatamente, de acordo com isso. Você precisa conhecer os fatos históricos e saber quais são as palavras que mexem sim com o bril de uma nação, de uma raça, de um povo. E o Holocausto é sim uma coisa que traz memórias absurdas. Agora, o mundo de hoje, o problema é que a gente parece que ignora os fatos. Você sabe que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, Evandro? Que a maioria dos jovens universitários americanos acha que o Holocausto foi uma mentira. Olha que loucura de mundo que a gente está vivendo. Você está negando os fatos. Então, isso não pode acontecer nem numa universidade e muito menos num chefe de Estado.